os dois lado a lado aí juntos, para a gente tratar de um assunto que, digamos, dominou o noticiário político nacional até, durante muito tempo. O Centrão tinha fechado questão em relação à participação no governo Lula, mas faltava definição de espaço. Então começou aquela guerra, digamos, aquela disputa por espaço. O Ministério da Saúde, depois o Ministério do Desenvolvimento Social, e aí o Ministério da Saúde foi logo descartado. Assim, de cara foi logo descartado. Mas o Ministério do Desenvolvimento Social foi aquela questão, né? Sai, não sai. Não, o Ministério de Dias seria deslocado para um novo ministério que seria criado. Aí ele levaria os programas de combate à fome, enfim. Se pensou até numa remodelação do Ministério. Bom, terminou que o Wellington Dias fica no Ministério do Desenvolvimento Social. E o ministro falou sobre a permanência dele e também da reforma, a mini reforma para a adequação dos novos aliados. Ele representa muita responsabilidade. Eu tenho consciência que ministro do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social, tanto cabe a mim, cabe à equipe, cabe nessa integração com estados, municípios, com a sociedade civil, grandes responsabilidades. Por quê? Porque é uma pauta que interessa ao Brasil, tirar da fome, tirar da pobreza, e também o presidente da República do Brasil, um líder dessas causas no mundo. Bom, vamos lá. Eu queria começar com o João. Tasso, o Tasso, era para ser o Tasso, mas porque o João tem informação. Porque quem vai assumir o Ministério dos Esportes é o André Fufuca, deputado federal pelo Maranhão. Aí já tem, digamos, um recado do senador Ciro Nogueira, João? Certamente. André Fufuca é muito próximo do ex-ministro Ciro Nogueira, Douglas. E a gente sabe que na política o diálogo é essencial. Então, o próprio Arthur Lira, presidente da Câmara, toda a sua força enquanto presidente da Câmara dos Deputados, o processo de crescimento político dele sempre foi muito, de certa forma, tendo o Ciro Nogueira como uma espécie de conselheiro. Então, por mais que o senador piauiense diga que não quer papo com o governo, você ter amigos que estejam lá ocupando espaço, é claro que isso, de certa forma, ajuda o ministro Ciro Nogueira a ter, de certa forma, um olhar diferenciado. Até porque, pelo que a gente tem notado, a própria postura de Ciro Nogueira, de certa forma, fazendo a oposição ferrenha ao governo, ela se dá muito mais nas redes sociais, né? Numa estratégia política dele, claro, de se alinhar ainda à direita, de fomentar ali o seu eleitorado, que a gente sabe que no país ainda há um campo que precisa ser preenchido, né? Principalmente se caso Jair Bolsonaro de fato seja retirado, de certa forma, seja considerado inelegível para as próximas eleições, no espectro político da direita há um espaço que precisará ser preenchido. Ciro Nogueira sabe disso e sabe que pelo seu perfil nos últimos anos ele tem como, de certa forma, ser sempre alguém que tenha muito o que falar nesse campo. Mas até a postura política de votações de Ciro Nogueira, de certa forma, não é tão contra o governo Lula. Pelo contrário, ele tem votado junto ao governo nos projetos mais importantes. Isso a gente precisa sempre destacar. A oposição de Ciro ao governo Lula é muito mais nas redes sociais, muito mais num discurso político do que necessariamente na pauta de votações, onde ele tem ajudado, inclusive, o governo a aprovar algumas pautas importantes. Então, é interessante a gente sempre lembrar isso. Agora, quando a gente fala sobre os atos em si do presidente Lula em, de fato, trocar não só o Ministério do Esporte, mas também a perspectiva, né, da Caixa ser entregue ao Centrão, eu diria que há algo que Lula, claro, sai ganhando, que é a governabilidade, é a certeza de ter mais deputados na sua base. Por outro lado, o seu eleitorado começa a criticar o presidente para que essa questão de representação das mulheres não fique só no discurso. Afinal de contas,
são duas mulheres que têm representatividade saindo, né, de cargos importantes para dar entrada a dois políticos tradicionais. Isso, de certa forma, leva Lula a ter que colocar em prática outras ações para continuar nutrindo aí, e certamente esse segmento do eleitorado que é muito importante e que sempre esteve com ele. O deputado federal André Fufuca pode ser, digamos, convidado a sair do partido caso assuma o ministério? Cadê o áudio do Tássio? Abre aspas para o senador Ciro Nogueira, ele disse em uma entrevista a uma TV nacional que se Fufuca assumisse cargo no governo Lula, ele, se dependesse dele, Ciro Nogueira, ele não ficaria no Progressistas. Foi o que o senador disse a uma TV nacional. Agora fica em uma situação complicada. Caso André Fufuca continue no Progressistas, seria aí contra a palavra de Ciro Nogueira, que é o comandante da sigla, o que, claro, causaria um desconforto. Mas é preciso, o João falava, Douglas, sobre as saídas, né? Essa reforma para acomodar o Centrão atingiu onde mais doía, em duas indicações pessoais. Uma de Lula, Ana Moser, do Ministério dos Esportes, que deixa para André Fufuca assumir, e a outra, o ministério criado, né, de micro e pequenas empresas, e também a questão dos portos e aeroportos, que também vai ser alocado a outros ministérios, que tira a indicação de Geraldo Alckmin, né, que é o ex-governador de São Paulo, Marcos França. Então, acaba, Douglas, que atinge onde mais dói, tanto em Lula quanto em Alckmin. Então, passando essa mensagem para o Centrão. E o que a gente conversava nos bastidores, eu conversava inclusive com o deputado Merlongo Solano sobre isso, Douglas, agora a briga é para saber qual Ministério dos Esportes André Fufuca vai ter em 2024, já que existe um lobby muito forte lá no Congresso para que a renda a partir de apostas fique com o Ministério dos Esportes, o que vai dar um ganho aí bilionário para a pasta no próximo ano. Vocês acompanharam o que disse o ministro Camilo Santana, da Educação. Nós vamos amanhã trazer todo o material que vai ser produzido pelo Eliezer, tanto material do ponto de vista administrativo, mas também político, para a gente fazer esse balanço da política do dia. Obrigado, Tássio, pela participação mais uma vez. E novidades também no Jornal Dia, Otávio Ribeiro está lá, né, João? Exatamente, Tássio. Não entendi, o Otávio está lá no Jornal Dia? Não, está lá no evento com o ministro e também vai sim, fazendo a cobertura, o Otávio Ribeiro. É por isso que ele estava se arrumando ali, estava fazendo todo um negócio diferente e tal. João Magalhães, obrigado, meu amigo. Até amanhã, Douglas. Até amanhã. E a você que nos acompanhou, tenha um ótimo início de semana. A gente retorna amanhã, na terça-feira, logo após o Rota do Dia. Até lá.